Oi, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu adicionar o tema da nossa live de hoje, que é como fazer newborn sem ter estúdio. Será que é possível? Boa tarde! Como é que vocês estão? Fazer newborn sem estúdio e ganhar bem? O que vocês acham? Que é possível a gente ganhar bem no newborn sem que a gente tenha estúdio? Contem aí pra mim. Oi, oi, Nara, tudo bem? O que vocês acham? Se vocês acham que o estúdio ele é um impedimento para que vocês consigam atingir um resultado no newborn, vocês acham que vocês precisam ter um estúdio para faturar alto no newborn, né, para conseguir vender um ensaio a partir de R$1.000. O que vocês acham? Contem para mim aqui nos comentários, eu quero saber. Deixa eu fixar meu comentário aqui, para que quem vai entrando consiga entender sobre o que a gente tá falando aqui nessa live, né? Então, assim, gente, hoje a gente vai tratar sobre esse tema, né? Vou levantar aqui várias questões para vocês em relação ao atender a domicílio, que é uma coisa que eu faço muito aqui na minha região, né? E queria falar para vocês a princípio que em nenhum momento isso me impediu, né, de que eu conseguisse atingir um bom resultado no meu newborn, que eu conseguisse vender os meus ensaios por mais de R$1.000. Então, não necessariamente é ter um estúdio que vai fazer com que vocês faturem mais no newborn de vocês, consigam vender o ensaio de vocês por um preço legal, né? Vocês podem sim conseguir atingir um ótimo resultado, mesmo que vocês não tenham estúdio. Contem aí pra mim se vocês têm estúdio. Alguém de vocês aí não tem estúdio? Tem estúdio? Faz newborn? Não faz? Escreve aí pra mim. Tenho estúdio, faço newborn. Não tenho estúdio, faço newborn. Tenho estúdio, mas não faço newborn. Contem aí pra mim se vocês já estão no campo de batalha fazendo newborn, vocês querem ingressar nessa área, como é que é pra vocês? Quero saber aí as opiniões de vocês sobre esse assunto. E vou achar aqui a minha colinha, né? Pra gente seguir aqui o cronograma de tudo que eu tenho para conversar com vocês hoje, tá? E aí, quando eu falo assim, gente, fazer um newborn a domicílio, né, sem ter estúdio, eu não estou dizendo para vocês em momento nenhum que é fazer um ensaio newborn de qualquer forma, de qualquer jeito, sem qualidade, sem entregar um ótimo trabalho para o nosso cliente, sem fazer um ensaio bonito para o nosso cliente, né? Então, não é menosprezar o estúdio e dizer que o newborn em estúdio, ele não tem o seu valor, ele tem, mas vocês podem sim replicar o mesmo resultado do estúdio na casa do cliente. E às vezes a gente se sente limitado, a gente sente que a gente não é capaz de ganhar mais, de ter o resultado que a gente deseja, porque a gente não tem estúdio. A gente pensa assim, quando eu tiver o meu estúdio, eu vou atingir o resultado que eu quero. Quando eu tiver o meu estúdio, eu vou atingir o cliente que eu quero. E não necessariamente isso acontece, tá? Então, só para clarear uma coisa aqui para vocês, por exemplo, entre ter um estúdio, tá? Totalmente fora da cidade, totalmente aquém de um lugar que seja interessante para o público que você quer atender, tá? E não ter um estúdio. O que vocês acham que é melhor, tá? Porque o que acontece? Se eu tenho um estúdio que ele está totalmente deslocado do cliente que eu quero atingir, esse meu cliente ele não vai se deslocar de onde ele está para ir até aquele local onde eu estou atendendo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir atingir o cliente que eu quero por eu estar limitada à minha localização. Observe o meu caso, por exemplo. Eu moro num lugar que tem 2.000 habitantes. Se eu ficasse presa ao meu estúdio, ao local onde eu atendo os meus clientes, eu não teria muitos clientes para o newborn. Eu não conseguiria atender newborn praticamente ao valor que eu vendo. Por quê? Num lugar que tem 2.000 habitantes, poucas pessoas têm filhos, para começar a conversa. Tem poucas mães gestando, certo?
Dessas mães que estão gestando, poucas têm condição de pagar. Dessas poucas que têm condição de pagar, menos ainda, algumas poucas estão interessadas no ensaio newborn, certo? Então, como que eu vou fazer para sobreviver com o ensaio newborn dentro do lugar pequeno? Eu tenho que abrir minha cabeça para me atender a minha região. Mas aí, tudo bem, vou atender minha região. O que eu pensei a princípio? Eu pensei assim, não, vou então montar um estúdio numa cidade maior. Vou montar um estúdio numa cidade maior. Só que o detalhe, os clientes que eu atendo não estão só nessa cidade maior. Eles estão nessa cidade e em outras cidades também maiorzinhas ali ao redor dessa. Então, se eu me limitar àquela localidade, ainda assim eu vou deixar de atender outros clientes da minha região, certo? Então, para mim, eu não achei viável estar fixa a um lugar, porque isso limitaria o meu alcance de atendimento. O que eu coloquei para mim? Coloquei a seguinte regra: eu atendo a domicílio num raio de 70 quilômetros. Posso atender mais longe que isso? Posso. O que eu faço? Incluo deslocamento e aí atendo outras cidades mais longe ainda, sem problema nenhum, né? Então, isso que eu queria comentar primeiramente com vocês, que muitas vezes vocês pensam que ter um estúdio significa ter mais clientes e muitas vezes ter um estúdio significa limitar o teu público e a direção das pessoas com que você vai trabalhar, tá? Muitas vezes para você conseguir atingir o cliente que você quer, é muito mais importante você trabalhar outras questões do teu negócio, que é o teu posicionamento de marca, que é o teu estilo de postagem no Instagram, sabe? Que é o teu atendimento. Isso sim vai fazer você chegar nos clientes que você quer e não necessariamente você ter o estúdio dos sonhos, tá, gente? Então, assim, não se limite, nem acho. Ó, a Nara falou aqui que ela tem home studio e faz newborn também. E aí faz newborn só no home studio ou faz newborn a domicílio também, Nara? Como é que é aí pra você? Gente, deixa eu olhando a minha cola aqui pra gente ir conversando, pra mim não esquecer de nada aqui do que eu quero comentar com vocês, tá? E aí, o que eu mais queria falar aqui pra vocês em relação a isso é o seguinte, que eu, Caterine, morando num lugar pequeno, passei a atender a minha região nesse formato de atender newborn a domicílio e, adivinhem vocês, foi onde eu mais lucrei dentro da fotografia. Foi atendendo a domicílio, foi atendendo a minha região. Então, na verdade, hoje, para mim, o meu rendimento aqui no meu estúdio, eu levei muito mais os meus atendimentos a domicílio e dos meus atendimentos da minha região do que os ensaios que eu faço aqui na minha cidade. Que, como eu expliquei para vocês, aqui o público é reduzido, né? Então, eu não vou atingir todos os clientes que eu quero se eu ficar limitada aqui à minha localização. Então, vejam vocês, não foi o meu estúdio que me trouxe a minha maior rentabilidade, que me trouxe a minha autoridade, que me trouxe o meu valor do meu ensaio maior. Foi o meu deslocamento, foi eu ir até o meu cliente, tá? Ó, aqui o Henrique colocou, eu atendi minha própria casa, transformei a sala em um estúdio e o mês trouxe mais de 100 pessoas para fazer acontecer. É isso aí, gente, fazer acontecer. Se a gente quer, a gente consegue fazer o que a gente quiser, só que a gente tem que ter, ó, sangue nos olhos, ir lá, correr atrás dos clientes, né? E aí a gente tem que pensar na questão seguinte assim, por exemplo, vou atender a domicílio, beleza, vou atender newborn, mas aí, Caterina, quanto que eu vou gastar em gasolina para me deslocar? Mas aí você não pensa quanto gasta para ter um estúdio funcionando. Gente, e um estúdio funcionando um ponto funcionando com aluguel, né? Você tem água, luz, internet, né? Todas essas coisas. Você tem muitas coisas ali, muitas despesas fixas, né? E aí, com isso, acaba que o teu lucro também diminui em relação ao que você está faturando. Então, muitas vezes, o ter um estúdio é uma grande ilusão, porque você tem tudo lindo, você às vezes até está atendendo mais gente, mas o que acontece é que no frigir dos ovos ali, o que acontece é que acaba que você não consegue ter lucro, né? Você até está vendendo o teu preço do ensaio por um valor maior, mas você não consegue ter muita lucratividade porque a tua despesa está muito grande. E aí, em relação a você
ter um estúdio, bancar um estúdio todo mês e você bancar aí a gasolina do teu carro para você atender o teu cliente, com certeza é muito mais viável você bancar a gasolina do carro. Porque pensem aqui comigo, se você fechou o ensaio, você vai lá, faz o ensaio paga a gasolina. E se você não fechou o ensaio, você ficou em casa, você não gastou, certo? É uma despesa que você só vai ter se você já estiver lucrando, se você já tiver fechado o ensaio. Ah, mas eu não sei dirigir. Pega um Uber, pede para alguém levar você até lá. Aumenta R$100 no teu orçamento para você ter margem de lucro e conseguir atender. Quando eu falo assim, estou atendendo no raio de 70 quilômetros fora da minha região, eu não estou falando que eu estou saindo da minha casa de graça para fazer isso. Isso está incluso no meu orçamento. Isso faz parte do valor do meu orçamento, para que eu tenha uma margem, para que eu consiga mesmo assim, atendendo a domicílio, ter lucratividade, né? Que não significa que a gente vai atender no domicílio e a gente vai fazer o nosso trabalho de graça. Isso não pode acontecer, né? Porque aí não teria lógica. Qual que seria a lógica de eu atender o meu cliente a domicílio se isso não me trouxesse retorno, se isso fosse prejuízo para mim, né? Vamos ver aqui, gente. Aí vocês me digam assim, ah, mas eu não vou ter credibilidade, por exemplo, né? Se eu não tiver um estúdio, eu não vou ter credibilidade. A sua credibilidade e a sua autoridade vai ser construída com o teu cliente na medida que você começa a atender e você começa a postar que você faz os ensaios dessa forma e as pessoas vão entrando numa naturalidade naquilo que você está construindo, né? Então, claro, se a pessoa nunca viu um atendimento a domicílio, ela não sabe como é feito, ela não sabe qual é o resultado fotográfico disso. É claro que ela vai ficar com o pé atrás de contratar um serviço assim. Porque ela fica pensando, poxa, a Caterine atende a domicílio, cobra R$1.000. Aí a fulana atende no estúdio, também cobra 1.000. Será que eu vou no estúdio da fulana ou será que eu vou fazer um ensaio com a Caterine? O que vai pesar ali para ela? Vai pesar o resultado, né? Vai pesar o resultado das fotos, então provavelmente ela vai lá olhar o meu Instagram, ver se ela gosta das fotos, ver se o meu resultado ele está alinhado com o que eu estou falando, né? Então, por exemplo, eu posso falar que eu atendo a domicílio, mas se eu fizer qualquer coisa a domicílio e não fizer um bom ensaio a domicílio, essa pessoa não vai querer me contratar. Ela compra o resultado que ela viu lá também, né? Então, se ela viu lá no meu Instagram, opa, aqui ela postou um vídeo atendendo a domicílio. Esse é o resultado da foto que ela faz a domicílio. Ah, mas então fica a mesma coisa da foto do estúdio. Então, eu posso contratar ela porque vai ser, veja bem, vai ser mais cômodo para mim, porque eu não vou precisar me deslocar, né? Eu tô aqui no meu pós-parto e tal, vai ser mais confortável para mim. Aí ela começa a analisar que é mais gostoso, é melhor, é mais confortável receber a domicílio, né? Mas para construir essa confiança, eu tenho que ir mostrando os meus passos, eu tenho que ir mostrando lá como é que eu faço os meus atendimentos, né? Todo o processo ali para que a pessoa vá se sentindo familiarizada e confiante de que ela pode contratar esse serviço sem que ela tenha perca de qualidade durante o processo, tá, gente? Porque a grande questão é essa, você não vai poder fazer um newborn a domicílio e fazer ele mal feito e fazer ele com resultado fotográfico que não está alinhado com o que o teu cliente deseja, porque aí com certeza você não vai conseguir atingir um bom resultado financeiro, você não vai conseguir ter clientes que paguem pelo seu trabalho, né? Porque isso está alinhado também ao resultado fotográfico que você está entregando, né? Então, atendendo a domicílio, mas com tudo que vocês atenderiam se vocês estivessem atendendo no estúdio, tá? Em momento nenhum, o teu onboard a domicílio ele tem que perder para o atendimento, para as condições que você daria ou você dá no teu newborn no estúdio, tá, gente? Não pode perder qualidade, tem que ter tudo que tem num lugar, tem que ter no outro, tá? Então, assim, ó, para você atender a domicílio, eu não vou ser hipócrita aqui contigo de falar que você não vai precisar de nada. Você vai precisar de um mínimo ali de equipamento para que você consiga criar uma condição adequada para o seu cliente. Então, por exemplo, no mínimo, você tem que ter um aquecedor, tá? Por exemplo, né? Principalmente para a nossa região, que é uma região um pouco mais fria, né? Região do sul, nós precisamos ter aquecedor aqui para atender o nosso cliente a domicílio. Como é que eu vou chegar para atender um cliente a domicílio? A mãe me pede uma pose lá do bebê, que ela quer o bebê peladinho, e de repente essa mãe se mudou, essa mãe não tem um ar-condicionado, essa mãe não tem um aquecedor. Como é que eu vou fazer essa pose e expor o meu bebê a uma temperatura que não está adequada? Colocar ele numa situação de risco,
Não, eu tenho que vir com esse equipamento para minha sessão. Eu não posso trazer dor de cabeça para minha mãe, né? Para essa mãe. Eu tenho que dar todas as condições adequadas para que a minha sessão flua da melhor maneira possível, né? Então, eu vou ter que ter lá o meu aquecedor, eu vou ter que ter o meu fundo para mim esticar lá no chão, para mim conseguir fazer um fundo legal para fazer a minha cena, né? Não posso chegar lá só com a roupinha do bebê e eu não tenho nada para colocar no chão. Aí vai ficar aparecendo no fundo da foto a lajota do chão da casa da pessoa, né? Lá cerâmico, porcelanato, seja lá o que for, né? Mas a gente tem que ter as nossas coisas para levar, né? Então a gente tem que ter os nossos fundos, a gente tem que ter os nossos props, né? Então, por exemplo, ao invés de vocês talvez investirem no estúdio, invistam em props diferentes, né? Às vezes um mês de aluguel ali no estúdio, gente, que vocês pagariam no estúdio, quantos props legais vocês conseguem comprar para oferecer para o cliente de vocês? O cliente de vocês quer o resultado, que é a foto bonita, no acessório legal, bebê bem lindinho lá no acessório, bebê com uma roupinha legal, tá? Então, invertam um pouco essa questão, sabe? Porque às vezes a gente investe um dinheirão numa coisa que, na verdade, para o nosso cliente, ele acaba não agregando valor. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. O tal do puff do newborn. Eu não tenho puff do newborn, gente. Eu não tenho puff do newborn, por quê? Porque eu até fiz um puff uma vez, vou contar pra vocês que eu fiz um puff de cano PVC, pra ver se era isso mesmo que eu queria, fiz mais baixinho na frente, mais alto atrás, né, fiz ele hexagonal, acho que é que fala, octagonal, assim, e aí fiz o meu puff, beleza, e percebi que a minha vibe, o meu estilo de fotografia não precisa de puff. Então, por que raios eu vou gastar R$1.500, R$2.000 num puff? Se não faz sentido pra mim. Quantos acessórios, quantos props diferentes, contem aí para mim, eu consigo comprar com R$2.000. E que no olhar do meu cliente vão ter muito mais valor, porque vai trazer muito mais variedade, fazer fotos muito mais legais e diferentes para o meu cliente, né? Então, às vezes a gente se apega numas coisas, sabe, que tem que ser aquilo, que tem que ser daquela forma, que impede o nosso crescimento. Então, vou dizer para vocês, não tem que ter estúdio, não precisa, atenda a domicílio, tá? Não precisa ter o puff, até porque o puff vai ser uma incomodação para vocês levarem para casa do cliente. Aquele trambolho enorme, aquela coisa gigante, atrapalha muito. Então, assim, gente, eu levo o fundo e levo o prop, é o que cabe no porta-mala do meu carro. E olha, com o que eu levo, eu consigo fazer 400, 500 fotos captadas. E consigo enviar para a escolha do meu cliente 150, 200 fotos, 250 conforme a sessão. Então, não trabalhar com o puff não me impede de ter muita variedade. E para falar a verdade para vocês, o puff, na minha opinião, é um atrasador da vida. Ele não facilita a nossa vida, ele dificulta a nossa vida, porque aí tem que ficar recheando, e coloca uma almofadinha, não tá bem posicionado, vai de novo, e mais uma mantinha, mais não sei o quê, e vai, sabe? E aí você fica um tempão perdendo tempo ali para posicionar a criança, quando você podia ter feito render um monte dentro de um prop, sabe? Então o puff, ele acaba limitando e você acaba não conseguindo fazer o que você precisa fazer, porque o puff, ele faz a gente demorar muito na sessão e ter pouca variedade durante a sessão, tá? Oi, Claudinei, tudo bem? Gente, então vamos lá. Falei agora sobre o puff, né? Então, que o puff não é uma coisa muito interessante para atender a newborn a domicílio. E que também o que eu quero dizer com isso para vocês é que vocês têm que ver o que é mais legal para vocês, tá? Não fiquem apegados assim que vocês têm que fazer o que todo mundo está fazendo. Façam o que faz sentido para vocês, o que vocês têm facilidade, o que vocês gostam mais de fazer. Porque quanto mais vocês expressarem quem vocês são, a forma especial e diferente que vocês fazem, mais o teu cliente vai ter percepção de valor sobre você. Porque você não é só mais um, você acaba sendo diferente dos demais. E isso acaba sendo um agregador de valor também, sabe? Então, não tenham medo de fazer diferente. Eu já tive medo de falar que eu não tinha puff, eu já tive medo de falar que eu atendia a domicílio, eu já quis fazer o que todo mundo está fazendo. Mas com o tempo eu descobri que eu tenho que fazer o que eu acho que faz sentido para mim. Porque se eu fizer o que todo mundo está fazendo, eu acabo caindo na zona de comparação com todos os outros fotógrafos que estão fazendo a mesma coisa. Então eu preciso me destacar, eu preciso me diferenciar, mas primeiro eu preciso olhar para dentro de mim o que faz sentido para mim.
Porque o que fizer sentido para mim é o que eu vou fazer com mais facilidade, com mais amor e com certeza vai me trazer um resultado mais fácil e também mais lucrativo, sabe? Porque o que a gente vai fazendo com facilidade, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai mostrando o nosso diferencial, então é aí que mora a nossa capacidade de conseguir nos diferenciar, nos destacar e conseguir cobrar mais pelo nosso trabalho também, tá? E aí, gente, o que eu quero comentar com vocês aqui sobre atender na casa do cliente? Então, atender na casa do cliente não significa fazer de qualquer forma, como eu falei para vocês, significa recriar o estúdio na casa do cliente. Ah, Caterina, mas eu não tenho luz. Não tem luz, tá tudo bem. Mas não faça um newborn em um ambiente escuro. Porque se você não tiver luz e você não tiver uma condição de luz natural boa, a sua foto não vai ficar boa. Então, não quer dizer que você não possa fazer na casa do cliente se você não tiver luz. Você pode, mas você tem que procurar uma condição adequada de luz, você tem que procurar uma entrada de luz legal. Porque fotografia, gente, sem luz não fica boa. Não adianta querer ficar subindo ISO, porque a foto vai ficar ruim, vai ficar granulada e você não vai ter um resultado bom para entregar para o teu cliente. Quando vê a foto do iPhone do cliente, ficou melhor do que a foto da tua câmera, tá? Então, cuidem muito isso. Ah, eu não tenho luz, tudo bem. Mas então, conversa ali com o cliente antes para vocês fazerem ali num ambiente que tenha claridade e tudo mais, para que vocês consigam fazer o newborn ali de forma que a foto fique com qualidade, né? E aí, recrie o mesmo cenário que você faria lá no teu estúdio, você recria na casa do teu cliente. Sabe? Você recria o cenário, você filma, você mostra, você faz a foto e você mostra que você não está fazendo uma gambiarra na casa dele, mas realmente você está trazendo a mesma condição, a mesma qualidade, a mesma cena que você teria no teu estúdio. E no newborn isso é fácil, porque os cenários de newborn eles são pequenos. Sabe? Qualquer retalho de tecido ali que você largue no chão e você coloca o acessório em cima, você consegue fazer uma boa foto de newborn. Você não precisa de uma área muito grande nem de tantas coisas. Os objetos, eles são pequenos. Então, é perfeitamente possível você fazer isso na casa do teu cliente lá, você fazer um cenário, uma cena, que é a mesma cena que você está oferecendo no teu estúdio, né? E aí, com o tempo, você já vai trabalhando a tua mentalidade para criar cenários de coisas que realmente caibam no teu porta-mala, né? Que caibam no teu carro, que você consiga levar. Você vai começando a entender tudo isso. Eu, por exemplo, não faz sentido para mim levar puff, né? Uma gambiarra, uma coisa gigantesca para mim, não faz sentido mais, não levo mais, né? Acho que é um trambolho, acho que tem que ficar montando e desmontando, então eu, Caterina, não faço mais. Quem quer fazer, faz, gosta do puff, tá tudo bem, faz no puff. Mas assim, observem o que vocês gostam, o que vocês sentem mais facilidade, né? E procurem agregar valor ali nas coisas que são mais fáceis para vocês, porque vocês se desenvolvem mais rápido, tá? Então, falamos sobre a luz, não tem luz do estúdio, usa luz natural, mas não fica sem nenhuma luz porque a foto vai ficar ruim, tá? E aí leva lá, recria a sua cena, faz uma cena bem legal para fotografar o bebê, leva os lookzinhos, né? Leva pelo menos uns wraps para enrolar o bebê. Ah, não tem wrap? Vai lá na malharia, compra tiras de malha, né? De algumas cores. Vai lá, compra uns raminhos, uns galinhos, algumas coisas que você possa compor ali com acessório para você ir trocando, né? Compra fundo de tecido, né? Para você usar lá, troca o fundo de tecido, que com certeza você já vai ter variação ali, sem que você faça um alto investimento. Então, gente, cuidem isso. Façam newborn em domicílio? Façam, mas tentem trazer toda a qualidade que vocês oferecem no estúdio para esse newborn no domicílio, porque ele não deve desmerecer o teu trabalho, ele deve mostrar para a pessoa que tanto na casa dela quanto no estúdio ela vai ter o mesmo resultado. Que é isso que faz uma pessoa pagar por um newborn no domicílio, o mesmo que ela pagaria por um newborn em estúdio, ou até mais do que ela pagaria por um newborn em estúdio. Tá bom, gente? Como e em que investir em equipamento no início? Uma câmera que você pode comprar, tá? Não precisa investir rios de dinheiro. Eu nunca tive câmera top. Eu tive uma D5500, tive uma D5000 quando eu comecei. A primeira câmera que eu tive era uma D5000, depois uma D5500 da Nikon e agora eu tenho uma mirrorless Z50. Tá? Só para vocês saberem, eu não invisto muito dinheiro em câmera, tá? Não precisa. O que você precisa é de conhecimento para você operar a câmera e para você entender a luz, né? Que aí você vai fazer boas fotos em qualquer situação, tá? Lente, não tem dinheiro para comprar uma lente mais cara? Lente do kit, tá tudo bem, usa a lente do kit.
Até fiz uma sessão lá pro meu curso de newborn, que era um desafio. Fiz toda a sessão usando a lente do kit e a minha câmera D5500 para mostrar que era perfeitamente possível, né? Fazer a sessão ali com a câmera que você tem e ter um resultado ótimo no newborn. Porque você entendendo de composição e você entendendo de luz e você entendendo do equipamento que você tem na mão, você não precisa de uma super câmera. É quem está atrás da câmera que vai fazer a diferença, tá? E aí, se vocês têm condição de investir numa lente um pouquinho melhor, todo mundo fala da 35, né? Da Sigma Art, tá? Eu não tenho a 35, eu tenho a 50mm dessa linha que é linda. Pensa numa lente que faz umas fotos lindas. Então, se vocês tiverem condição de investir, invistam um pouco menos na câmera, invistam mais nessa lente ali, a 50 da Sigma Série Art, tá? É muito boa. Eu já usei a 35 de uma colega e não gostei, gosto mais da minha. Então, vai muito do gosto, né? Muita gente usa a 35, mas eu gosto da 50 dessa linha aí, tá? E aí, sobre fazer newborn a domicílio, né? Então, uma câmera, né? Uma lente, fundos para você colocar no chão. Então, você vai lá na casa de tecidos e ao invés de ir em casas fundos para fotógrafos, vai lá na casa de tecidos normal e compra os fundos, tá? E aí vai lá e compra os acessórios mais baratos no começo, compra um baldinho, compra um cestinho para você ter um diferencial lá pro teu cliente. Vai lá e compra os retalhos de malha para você enrolar bebê se você ainda não tem condição de comprar um wrap, tá? E aí, com isso, você já vai ter aí um arsenal para você conseguir atender na casa do cliente. Vai lá, compra o aquecedor também, o umidificador de ar também é legal, né? Para que vocês tenham umidade suficiente no ar. E com isso, eu garanto para vocês que vocês já conseguem começar a atender a domicílio lá na casa do cliente de vocês, fazendo investimento aí que não é tão alto, né? E à medida que o dinheiro vai entrando, vocês vão reinvestindo e vão comprando coisas melhores, né? E fazendo com que o valor do serviço de vocês também vá aumentando, acompanhando a experiência que vocês vão ganhando e acompanhando o investimento que vocês vão fazendo dentro da área da fotografia, tá? Sim, Kézia, não sei, Kézia? Será que é Kézia? Não sei se eu falei certo. Vai ficar salva assim a live, tá? Que mais? Falei sobre todos ali, né? A outra dica legal também, comprem bichinhos de chaveiro, tá? Comprem bichinhos de chaveiro para vocês usarem lá na mãozinha do bebê, que é um acessório baratinho. Comprem touquinhas para vocês terem variedade, tá? E isso é o mínimo ali que vocês precisam para conseguir atender a domicílio. Com certeza vocês já vão fazer ensaios lindos aí. E vocês vão, no decorrer do tempo, reinvestindo dinheiro, né? E conseguindo comprar equipamento melhor, conseguindo, de repente, daqui a um pouco comprar uma luz legal e tal, né? Mas isso vocês vão caminhando e vão conquistando. Vocês não precisam ter tudo isso para vocês começarem, tá? Porque é muito importante que vocês coloquem a mão na massa e comecem a fazer, tá? E aí, assim, ó, talvez tenha alguém aqui que vai dizer assim, meu Deus do céu, eu nunca atendi nenhum bebê a domicílio. Como é que eu faço para começar a atender a domicílio? Pega um bebê modelo, tá? Vai lá, pede para alguém, para um conhecido, larga lá nos grupos. Gente, vocês não conhecem ninguém aí que tá precisando fazer um ensaio newborn, alguém que ganhou o bebê? Eu vou dar um ensaio de presente. Vai lá na casa da pessoa e começa a montar o teu portfólio, tá? Que aí você já vai começar a ter experiência, você vai começar a filmar e mostrar que é possível também, que o resultado é tão bom quanto se fosse em estúdio. E você vai construindo essa consciência na cabeça do teu cliente e mostrando para ele que é tão bom quanto ou melhor receber o fotógrafo em casa para fazer a sua sessão, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero do fundo do meu coração que essa live ela tenha ajudado vocês a terem coragem de dar o próximo passo, a pensarem que vocês são capazes, mesmo que vocês não tenham tanto dinheiro para investir no começo, né? E que vocês consigam aí seguir na carreira de vocês e começar no newborn, mesmo que vocês não tenham estúdio, tá bom? Um beijo, até mais!